Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Charles aqui mais uma vez para iniciarmos a nossa aula de filosofia, tá ok? Essa semana nós vamos iniciar com os conteúdos a respeito do empirismo e também a respeito de um novo filósofo, John Locke. Vocês puderam perceber no decorrer das aulas anteriores que nós estávamos estudando o filósofo chamado René Descartes, ok? E o seu método que ele acreditava de vida, que era o método racionalismo, tá? Que defendia o conhecimento, que era a razão, e que ele era capaz de conhecer verdadeiramente todas as coisas. Então, através da razão, se conhecia todas as coisas humanas, tá ok? Já hoje vocês vão perceber a diferença do método de René Descartes, que era o racionalismo, para o método do empirismo de John Locke. Tá ok? Vamos lá? Bom, os fundadores do empirismo. Foram dois fundadores, né, que a história tem evidências. E nós vamos focar aqui no segundo asterisco, falando um pouquinho de John Locke, tá? Ele nasceu em Warrington em 1632 e morreu em Arlow, em 1704. Foi um filósofo inglês e um ideólogo do liberalismo. Foi considerado o principal representante do empirismo britânico, tá ok? Então, o que era o empirismo, gente? Tá, o empirismo ele era uma corrente filosófica, tá ok? Então, ele era uma corrente filosófica e dentro dessa corrente filosófica existiam as experiências, tá ok? E dentro dessas experiências eles acreditavam que existiam os conhecimentos, tá ok? Então, essas três bases classificavam o empirismo. Como que o empirismo funcionava? O empirismo acredita que o homem nasce sem conhecimento, ou seja, ele é vazio de conhecimento. Ele nasce sem nada, ele não conhece nada. O princípio deste modelo são as impressões. Essas impressões são que o homem vai se deparar ao longo das etapas de sua vida, tá ok? Então, possuem dois tipos de impressões: as impressões complexas e as impressões simples, que vão formar o indivíduo, tá ok? É, Hume, que é aquele outro filósofo também criador do empirismo, verifica que o homem tem por um lado impressões e por outro lado ideias. Podemos dizer que a impressão e a sensação original é a ideia e é apenas uma cópia pálida. Ou seja, nós temos o homem e as duas impressões que eles pertencem, tá? Dentro de uma impressão nós temos as sensações e da outra nós temos as ideias, que é a recordação da sensação. A recordação da sensação, quando você se recorda de algo que você está vivendo ou já viveu, ok? O empirismo. A ideia principal do empirismo é que não há nada na nossa mente que não tenha passado pelos nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos, pessoal? Os nossos sentidos são olfato, paladar, ok? Visão, audição, tá? Esses são os sentidos que o empirismo acredita que nós temos que passar para descobrirmos os nossos conhecimentos, tá ok? A nossa razão é capaz de juntar ideias resultantes de diferentes impressões, criando assim uma ideia complexa de algo que não existe. Por isso, Hume teve a preocupação de examinar essas ideias complexas para. Por que ele teve essas ideias para que surgiram esses questionamentos para ele, tá ok? Por quê? Porque ele queria descobrir as ideias simples que as constituíam, que constituíam o nosso conhecimento, tá? A verificação dessas ideias simples tem ou não impressão correspondente, ou seja, se elas estão ligadas conosco, tá? Decidir se são ideias falsas de coisas que não existem na realidade, por não terem fundamento numa impressão correspondente. Lembra que os filósofos acreditavam naquilo que eles podiam ver e naquilo que eles podiam tocar. Então, tudo que eles não podiam fazer isso, eles se interrogavam, eles queriam descobrir o porquê disso, tá ok? Por exemplo, nunca ninguém observou Deus. Nunca ninguém teve nenhuma experiência sensível dele. Temos sim experiência das ideias simples que o constituem, como inteligência, bondade e sabedoria. Assim,
podemos perceber que a ideia de Deus, segundo esses filósofos, é falsa, pois não temos nenhuma impressão sensível que lhe corresponda. Lembra que eu falei que os filósofos, eles eram céticos, eles não acreditavam em Deus, eles questionavam por que as pessoas acreditavam em Deus, porque um Deus que não se toca, um Deus que não se sente, um Deus que não tem nada concreto, tá ok? Eles questionavam tudo isso. Então surgiu-se o empirismo, tá? Continuando nossos estudos em teoria do conhecimento, passaremos pelos filósofos da ilha para dar uma olhada na tradição do empirismo. Esses caras aqui, eles foram os idealizadores, tá ok? E os criadores do empirismo moderno. John Locke, né, ele nasceu na Inglaterra em 1632 e teve seu óbito em 1704. David Hume já lá na Escócia, tá? Então eles são de países diferentes. E como eu disse, nós vamos deixar um pouquinho de lado o David Hume e vamos partir um pouquinho para a filosofia de vida de John Locke, tá ok? Observem bem no que John Locke acreditava e o que John Locke queria transmitir para a sociedade daquela época. Bom, nem só de teoria do conhecimento vive o homem. Escreve importantes obras sobre política, em especial os dois tratados sobre o governo, onde questiona as bases do poder absolutista, influencia sim a Revolução Burguesa e até mesmo a posterior Revolução Francesa. Lembra que a Revolução Francesa foi um marco para a Idade Moderna, ok? É notável que sua discussão sobre a luta pela liberdade individual, a partir de sua atuação como médico, acaba ingressando em importantes círculos políticos da Inglaterra. Tá? Isso aqui é uma obra dele que eu achei importante colocar para a gente citar, porque já que nós vamos falar um pouquinho da biografia dele, de quem foi ele, tá ok? Ensaio sobre o entendimento humano. Tá, esse aqui também foi um estudo lá no ano de 1690 que surgiu de acordo com a época. Questão de fundo. Seria a nossa mente como um papel em branco, como ela é preenchida? Lembra que John Locke acreditava que nós nascemos sem conhecimento nenhum? E daí que veio os questionamentos, que nós aprenderíamos a nos conhecer, a ter o conhecimento com base nos nossos sentidos, tá? Então, leiam comigo essa questão de fundo. Vamos supor que nossa mente não tenha ideias em si, tal como um papel em branco, onde não haja nada escrito. Como se pode então escrever algo aí? De onde ela obtém o vasto estoque que a ocupada e limitada imaginação do homem aí pintou? Todos os materiais da razão e da experiência? A isso respondem uma palavra: da experiência. Nossos entendimentos derivam todos os materiais do pensamento, de observações que fazemos dos objetos externos que podem ser percebidos através dos sentidos e das operações internas de nossas mentes, as quais percebemos ao olharmos para dentro de nós mesmos. Essas são as duas fontes do conhecimento das quais emergem todas as ideias que temos ou que podemos naturalmente ter, tá? Claro que a gente lendo isso aqui na primeira vez fica difícil de nós entendermos, mas o que nós temos que vocês têm que perceber? Que John Locke acreditava muito também no seu eu. Se ele acreditava naquilo que ele podia tocar, daquilo que ele podia comprovar, ele também usava-se dos seus sentidos para atrair os conhecimentos. Tá? Então, quando ele fala assim, ó, vamos supor que nossa mente não tenha ideias em si. Lembra que a crítica dele era que nós nascemos sem conhecimento nenhum. Então, nós somos um papel em branco onde não haja nada escrito e que, apesar do envolvimento com os nossos sentidos, com as nossas etapas de vida, nós vamos nos apropriando dos nossos conhecimentos para nos tornarmos seres humanos. Tá ok? Essa é a ideia de John Locke. O processo de conhecimento. Tá? Dentro desse processo de conhecimento, nós temos a experiência. Tá? E dentro da experiência, alguns objetos exteriores sensíveis, que são percebidos pela sensação. A percepção dos objetos externos. Externos, aquilo que é de fora. Ok? Exemplo, a dureza e a frieza do gelo. O aroma e a brancura de uma flor. Aquilo que vem de fora, que nós transmitimos para dentro de nós. Ok? Já no outro objeto de experiência, nós temos os objetos internos da mente,
que são percebidos pela reflexão, ou seja, aquilo que nos faz pensar e refletir sobre, galerinha. Operação da mente sobre si mesma, o que a mente faz, como faz. Exemplo, a percepção, a dúvida e a vontade, o desejo, tá ok? O desejo se encaixa nos objetos internos da nossa mente. Então, tudo que vem de fora são objetos exteriores sensíveis. Tudo que está dentro da nossa mente é objetos internos da experiência, ok? A experiência fornece nossas ideias. É a partir das experiências que obtemos as ideias, ou seja, aquilo que forma o nosso entendimento do mundo a partir das qualidades dos objetos. Foi o que eu acabei de dizer, tá bom? As etapas que nós passamos na nossa vida nos modificam e nos transformam e nós acabamos adquirindo conhecimento, que era a filosofia que ele acreditava. Estas ideias se dividem em dois tipos maiores, tá ok? Eu citei lá no começo também. As ideias simples, né? E as ideias complexas, tá? Uma é conjunto da outra, tá ok? As ideias simples são qualidades obtidas através da sensação e da reflexão, tá? Então, eu tenho uma sensação, eu reflito, é uma ideia simples. Já as ideias complexas são produtos da combinação da relação de ideias simples, ou seja, as ideias de sensação e de reflexão juntas se formam as ideias complexas, porque me fez parar, me fez pensar e me fez refletir, tá ok? Façamos então essa experiência. Eu coloquei aqui duas imagens para vocês, tá? Uma saborosa pizza que dá vontade de nos alimentarmos, né? E uma que causa um certo desconforto. Aí vem uma perguntinha. Quais ideias vêm à nossa mente pelas experiências das seguintes? Vocês observando essas duas imagens, quais tipos de ideias vocês podem perceber que vocês sentem, tá? Tem uma ideia que nos faz parar e pensar e refletir. E uma que é uma ideia mais simples, que somente reflete o nosso desejo, tá ok? Analisem novamente a descrição das ideias e voltem nessa imagem novamente, porque senão o vídeo fica muito extenso. Conclusão. Vimos que no século XVII, a partir dos problemas genesiológicos relativos ao conhecimento, surgem duas correntes opostas. Lembra que eu citei lá no início do vídeo que era o racionalismo de René Descartes e o empirismo de John Locke e Francis Bacon. Tá ok? Exagerando, poderíamos dizer que o racionalismo é o sistema que consiste em limitar o homem ao âmbito da própria razão, naquilo que ele só acredita, naquilo que ele consegue ver, naquilo que ele tem algum fundamento científico. O empirismo é que limita ao âmbito da experiência sensível, porque o empirismo você sente as reflexões e as ideias, ok? Isso não quer dizer que o racionalismo exclua a experiência sensível, mas esta é apenas a ocasião do conhecimento e está sujeito a enganos. A verdadeira ciência se perfaz no espírito. Para o empirismo, ao contrário, a experiência é fundamental. E o trabalho posterior à razão está a ela subordinado. Como consequência, os racionalistas confiam na capacidade do homem de atingir verdades universais eternas, enquanto os empiristas terminam por questionar o caráter absoluto da verdade, já que o conhecimento parte de uma realidade infiere, isto é, em transformação constante, sendo tudo relativo ao espaço, ao tempo, ao humano. Ao mesmo tempo que o racionalismo e o empirismo são os opostos, eles podem caminhar juntos, tá? De acordo com as reflexões e ideologias de cada época que esses filósofos viveram, tá ok? Nós vamos concluir aqui essa primeira etapa da aula, tá ok? Eu quero agradecer o compromisso de vocês, também quero pedir para que vocês acessem a plataforma do Classroom, tá? E realizem os exercícios. Dúvidas podem me procurar, estou à disposição de vocês, tá ok? E até a próxima aula, pessoal. Abraços!